Debentures, CRIs, CRAS, crédito privado, pessoal. Com certeza você já investiu ou já ouviu falar desses investimentos. Então é dele que a gente vai falar hoje, né? Então temos dicas valiosas aí, desde o que você evitar na sua carteira, o que não fazer, o que não vale a pena e como um gestor profissional executa esse tipo de investimento, essa classe de investimentos na carteira dos seus clientes, tá bom? Então, para quem está curioso aí, né, de como investir melhor em crédito privado, é só assistir o nosso vídeo. É isso aí, o vídeo hoje está sensacional, né, Marcelão? Além das dicas aqui valiosíssimas, né? Também a gente está disponibilizando um presente. Então, se você está curioso e quer saber que presente é esse que a gente está disponibilizando, assiste a esse episódio, deixa o seu like, comenta aí que tá show. É, o presente tem que ficar até o final aí no vídeo, né, Tiagão? É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Depois da vinheta, fiquem com o vídeo aí. Um abraço. Fala, investidor, tudo bem? Crédito privado. Será que você tem esses investimentos na sua carteira? O que são esses investimentos, né? Eu já te adianto, são as debentures, os CRIs e os CRAs, são os mais famosos investimentos desse tipo, que você acessa ali no seu banco, né? Através do banco, o banco também oferece esses investimentos, ou através da sua corretora. E o que esses títulos eles agregam na sua carteira? O que são esses títulos? Que cuidados que a gente tem que ter, né, ao investir nesses títulos? O que um gestor profissional faz ao investir nesses títulos? Então, é disso aqui que a gente está para falar hoje. Como sempre, eu estou aqui com o meu co-host, o Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelão, beleza? Vamos para mais um bate-papo aqui, né? E hoje um assunto bem bacana aí, né? Dando sequência aí naquilo que a gente já vem falando nos últimos episódios aí, né? Sim, então a gente já recapitulando aqui, né, pro pessoal, Tiagão, a gente já falou de reserva de emergência ou de liquidez, tá? Daí avançamos no risco, né? Passamos ali para os títulos bancários, que são protegidos pela FGC, e agora descemos mais um degrau no risco e vamos para o crédito privado, pessoal. Então, e aqui começa a ter, como a gente perde, né, Tiagão, o tesouro, né? Selic é o investimento mais seguro do nosso país. Quando a gente vai para os títulos bancários, a gente tem o fundo garantidor de crédito, né? Que não dá certa segurança. E quando a gente está no crédito privado, a gente tem alguma segurança? Não. Então, aumenta aqui o nível de composição da carteira, o nível de controle de composição na carteira que a gente tem que ter, né? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter ao investir nesses fundos. Ele começa então a aumentar, porque tem mais risco, né? Sim. Eu acho que é bacana, você já até na introdução aí já deu um spoiler aí, né? Já avançou bastante, né, Marcelão? Uhum. Mas eu acho que é até para ajudar aqui, né, a gente a entender e tudo mais, né? A gente seguir aqui uma lógica, até para me ajudar aqui. A gente primeiro passar o que são, né, esses créditos privados aí, até para quem está chegando, quem está ouvindo a gente aí, não sabe do que se trata, né? Tá. Então, crédito privado, pessoal, que são esses créditos privados? São títulos de dívida emitidos por empresas, tá? De uma maneira bem simples. Então, como eu disse aqui, tem alguns que são mais famosos que os outros, né? Que são as debentures, os CRIs e os CRAs, tá? São os investimentos que têm mais liquidez no mercado, assim vamos dizer, né? E o que eles são? São, então, títulos de dívidas que empresas emitiram. Então, por exemplo, dentro de debêntures, né, a gente tem aí as debêntures de infraestrutura, que são debêntures incentivadas, tá? E o próprio nome já diz, né? São debêntures, títulos de dívida de projetos, né, ou de empresas de infraestrutura. Então, o risco que você está correndo ali, né, é dessa empresa ou desse projeto não ir para frente e ele deixar de te pagar por algum motivo, tá? Não sei se eu expliquei bem aí o que é, Tiagão. Tentei dar uma simplificada. Não, eu acho que sim, né, Marcelão? É aquela coisa, né? A gente tá, assim, tentar aqui também traduzir um pouquinho aqui para ajudar. Se eu tiver errado, você me corrige aí, né? Como Aham. sempre. Mas a gente entende que quando a gente fala de título de crédito privado, é como se fosse lá, por exemplo, o Tesouro, né?
onde eu estou emprestando dinheiro para o governo, né? No caso, nos títulos públicos, né? Aí Uhum. títulos bancários, eu tô emprestando dinheiro para o banco, né? Para uma empresa e crédito privado, eu entendo que seria mais para uma empresa, né? Uma instituição não bancária e não o governo. Seria isso. Sim, Tá. isso, Tiagão. Uma forma bem, bem simples aí, quase desenhada aí. Quase desenhada. Então, mas por que então, né, Tiago, que a gente investe em crédito privado? Né? Por que Boa. que a gente põe mais risco, esse risco da empresa não te pagar, né? Por que que a gente põe isso na carteira, tá? Bom, primeiro eu já adianto, tá? O controle de risco que você tem que ter ao investir nessa classe de ativos, ele tem que ser maior. E 90% das pessoas que investem, Tiagão, erram, tá? Por quê? Porque como eu tenho mais risco, eu tenho que investir de uma forma mais diversificada, certo? Ok. Então, como se fosse uma carteira de ações. Então, eu tenho que ter ali 15 emissores, né, ou devedores, tá, para mim, nesse caso. Eu tenho que ser o credor de 15 emissores, 20, 40. Será que é possível 80? Então, a gente faz isso na carteira dos nossos clientes. Vou fazer uma conta por baixo aqui, Thiago. Eu acho que se a gente contar todas as classes ali de crédito privado, que são o crédito do agronegócio, né, que são os FIAGROS, que a gente já vai chegar, vamos falar deles lá no futuro, os FIINFRAs e os fundos de papel imobiliário, né, que são os fundos de CRIs, eles devemos ter mais de 150 emissores fácil na carteira aí, tá? Fazendo uma conta por baixo. Caramba. Então, se a gente tem mais risco, né? Então, primeiro que a gente controla o risco e o segundo, óbvio que a gente está olhando, né, para uma maior rentabilidade. Então, pessoal, tudo no mercado, onde se tem mais risco, se tem maior potencial de ganho, né? Então, até na loteria você tem um risco com potencial de ganho, né? Obviamente, essa relação de retorno sobre risco não funciona muito bem, né? Agora, para os fundos de crédito privado, essa composição funciona muito bem. Então, a gente toma um pouquinho mais de risco ali para ganhar de 2 até 5% ali a mais do que o CDI no ano, né, Tiago? Então, obviamente, fundos e fundos que são mais arriscados, high yield, outros fundos que são menos arriscados, high grade, alguns com maior diversificação, outros com maior concentração. Então, assim, temos que analisar muito bem, tá, o teu perfil, o quanto quanto que a gente vai investir para esse cliente, né, Thiago? Uhum. Nessa classe de ativos, né? E quais os produtos que a gente vai selecionar. Acho que eu tô falando Interessante. bastante hoje, né, Tiagão? Não, é bom, mas tem Puxando que o falar, assunto né? aí. A ideia aqui do bate-papo é esse, é te ouvir aí. Obrigado. Vamos lá. Mas eu acho bacana aí, Marcelão, isso que você já esclareceu, né? Até já passou um pouco aí pela questão dos riscos, né? Porque às vezes, né, a gente cai um pouco aí na besteira, né? Olhar lá esses títulos, né? Esses produtos financeiros que às vezes estão lá disponíveis lá na Uhum. plataforma lá, né? Da corretora, tudo mais, e olha aquilo que a gente já até falou muitas vezes aí, né, em outros bate-papos aqui, a gente fica olhando muito a questão da rentabilidade, mas acaba esquecendo de analisar, né, primeiro, né, quem que está emitindo esse título, né, qual que é a empresa ali que eu tô emprestando, né, o dinheiro ali para ela, né, Aham. e também, mais importante ainda, a questão do perfil, né, para saber se aquele título ali, ele faz sentido ali para a carteira, né, da pessoa, faz sentido ali para os objetivos, a estratégia de investimento ali, né? Então, as pessoas acabam reduzindo tudo isso a puramente a rentabilidade e acaba negligenciando fatores aí muito importantes aí, não é? Tá, Tiagão, eu vou colocar aqui então uma regra principal aqui para você não cair em armadilha, pessoal. Nunca, nunca coloca uma debênture isolada na tua carteira, nunca coloca um CRI, um CRA isolado na tua carteira, tá? Essa aqui é dica extra. Vou até cortar no vídeo aqui, Tiagão, porque é isso que os assessores fazem, é isso que os gerentes fazem. Então, eles são comissionados e daí tem lá uma debênture da Light pagando IPCA mais 9 e você compra e a Light está quebrada,
tá? Entre recuperação judicial. Hum. Tem um CRI lá das lojas americanas que ela fez em cima de uma loja dela. Sei lá, tô viajando aqui, tá, Tiagão? Sim, sim. Nunca, não vale a pena nunca, tá? Por quê? Tá. Porque, de novo, porque você que é um investidor que está aqui, provavelmente tem, né, Tiagão, um Aham. conhecimento aí, já investiu em ações, ou investe, ou acompanha, né? Então, faz sentido você ter uma ação só na sua carteira? A gente Não. fala muito aqui de IRB, de Cogna. Faz sentido você ter só IRB e só Cogna na sua carteira, ou as duas só na sua carteira? Não, a gente É sempre lógico fala. que não, né, Tiagão? É. Nem o Barsi faz isso, pessoal. Então, nem investidores ultra arrojados e que acompanham o mercado o dia inteiro com equipes gigantes e treinadas e processos desenhados não fazem isso, tá? Então, quando você coloca um título de crédito privado, né, voltando para o crédito privado, é a mesma coisa de colocar uma ação sozinha na carteira, tá? Então, eu não tenho mais nem que argumentar nessa dica extra aí, tá, Tiagão? Não, muito é interessante, até explorando um pouquinho mais aí, né, Marcelão? Aham. Então, assim, né, então como que a gente pode se expor aí, né, de uma forma saudável, então, aos créditos privados aí, Marcelão? Tá, legal, Tiagão. Você chegou no ponto que a gente queria, que é como a gente trabalha, né, Tiagão? Como que a Isso. gente faz aqui, como um profissional, ele investe em crédito privado para os seus investidores. Bom, o principal veículo, né, ou o jeito mais fácil de você acessar uma grande diversificação, tá? Com gestão ativa, com pessoas olhando as garantias que tem por trás daqueles créditos, a qualidade, a taxa está valendo a pena, são via fundos de investimento. Então a gente falou FIAGROS, FIINFRAS e fundos de papel, fundos imobiliários de papel, tá? São os fundos de CRIs. Então fundos de Uhum. CRAS, fundos de debêntures incentivadas de infraestrutura e fundos de CRIs. Esses fundos, pessoal, de novo, cada um deles ali tem mais de 20, 30, dependendo do fundo, 40 emissoras diferentes, devedores ali que têm a sua devida análise de risco por trás deles, né? Então tem rating bom, onde a gente investe para os nossos clientes, né, Thiago? A gente sempre busca os fundos que trabalham com high grade, né? O que é high grade? Uma boa nota, né, de risco, tá? Então, provavelmente vocês já ouviram falar de AAA, AA, né? A mais, a menos. Então, é nesse tipo de fundo que a gente investe, que compra, que tem uma grande maioria de títulos, tá? Bem graduados na sua carteira, tá, Tiagão? Então, essa é a maneira mais eficiente de você investir. E daí existem, então, muitos fundos. Até falei num Reels e num Shorts, finalizando aqui, Tiagão. Falei sobre né, Fiagros. Eu falei assim, ó, cuidado, porque tem muitos fundos no mercado. Tem fundos que são bons e tem fundos que são ruins. Então, você precisa analisar, olhar o relatório gerencial, acompanhar os resultados, conhecer a equipe, conhecer o know-how daquela equipe, como que ela olha para crédito, tá? Como que é a cabeça daquele gestor, daquele fundo de crédito. Então, a gente tem que conhecer tudo isso para poder investir, né? E é óbvio que o investidor que trabalha, né, Tiagão, que não é investidor profissional, um gestor profissional, essa pessoa tem um trabalho, é um médico, é um advogado, está atendendo ali o dia inteiro, está o dia inteiro na rua, chega em casa, tem filho, tem que ir para academia e acabar cuidando das coisas da casa também. E essa pessoa não tem tempo de fazer tudo isso. Então, É. aí que entra o gestor. O nosso trabalho aqui. Não, pô, Marcelo, isso é legal, né? Porque, pô, para quem acompanha a gente aqui, né, com certeza já acho que já está mais do que sabendo da importância que é buscar produtos, né, ativos que tem ali como pano de fundo, como estratégia, essa questão da diversificação, né? Então a gente vê que realmente, poxa, para montar uma carteira com fundos isolados aí, né, desculpa, com ativos isolados, cara, é muito estudo, muita análise e acaba se expondo a um risco muito grande, sendo que a gente já Aham. pode se beneficiar de empresas, instituições que já fazem isso, né? Mas mesmo assim, né, escolhendo aí os fundos, né? Também não é só escolher qualquer fundo e tudo bem, né? Acho que é até
eu até estava tentando achar que eu não achei, Marcelão, mas eu vi uma notícia essa semana, parece que um Fiagro aí, que é a bola da vez, né? Tá todo mundo falando de Fiagro, Fiagro. Teve um Aham. Fiagro aí que já espanou, né? Porque uma das empresas lá acabou, Não né, pagando. não pagando É um ali. fundo de terra do BTG, Thiago. Eu não sei nem se ele é Isso. Fiagro, tá? Ah, tá. Ele É é um que eu, fundo é, de o terra, mas eu acho que ele é fundo imobiliário, para você ver como que existem diferenças, né, de um produto para cara, outro. tem. E sim, ele tomou o default aí. Agora, é isso, Thiago. Pensa assim, por que que você também tem que saber o que está fazendo? Porque será que não é uma oportunidade de comprar um pouquinho mais, né, desse Uhum. fundo, tá? Será que não está barato? Porque quando tem um fundo que o inquilino parou de pagar, ou sabe, o inquilino está com vacância, esse fundo normalmente ele fica barato, tá? Então, é, temos que analisar caso a caso, tá? Eu acho Tá legal. que é esse o, o recado aqui também, né? É. Não, Tiagão, aqui, eu acho que aqui ah, é um belo exemplo aí, né, Marcelão, da importância do trabalho do gestor, né? Você disse aí na questão, né, das pessoas que têm as suas atividades, né, do dia a dia normal, e às aham, vezes não tem tempo para analisar, né, o mercado, para entender tudo mais, né? Então, se aprofundar um pouquinho mais, né, na questão aí no conhecimento. E esse daí é o papel do gestor, né? É nisso que o gestor pode estar orientando, trazendo luz aí para saber se é o momento aí de aproveitar uma oportunidade ou então de, de sair fora mesmo, né? Não tem jeito. sim, Tiagão. E você vê, legal, Tiagão, que nos nossos vídeos a gente faz pouco jabá, né? E Né? agora, mas falando assim, o que é legal também dos nossos vídeos é que a gente falou tudo que o gestor faz aqui. Então, se Hum, você quiser, você pode ir lá e começar a seguir esse processo, esse caminho, né? De deixar de comprar esses títulos isolados na carteira, começar a estudar os fundos, né? Ver qual fundo se adequa ao seu perfil, acompanhe o fundo, relatório gerencial, vai. é, Pô, todos os fundos aí, gestores, hoje em dia estão com seus conteúdos disponíveis na rede, então vai procurar lá a entrevista do gestor, ver qual que é a cabeça dele, como é que ele escolhe título agrário, por que que ele começou com Fiagro, o que que ele olha, né? Quais são os emissores que ele tem na carteira, qual que é o rating desses emissores, se isso faz sentido para você, né? Racionaliza ali o risco da sua carteira. Então, a gente está dando aqui o caminho das pedras, né, Thiago? Mas não para algumas pessoas a gente trilha ele junto, né, de uma maneira profissional, e outros a gente entende que tem um perfil de fazer sozinho. Então, estamos aqui fazendo as duas coisas, né, Tiagão? Entregando tanto o valor para quem quer conhecer mais o nosso serviço, como que a gente faz uma gestão profissional na carteira dos nossos investidores, e também quem quer aprender um pouco mais aí sobre o mercado de investimentos, como otimizar seus investimentos, né, que a gente fala muito aqui. sim. Inclusive aí, Marcelão, quero até fazer uma proposta aí para você aí. Aham. Às vezes as pessoas estão assistindo esses nossos vídeos aqui e aí pode, né, aquela coisa, o cara ele acaba, hoje a pessoa que está investindo confia ali no assessor dela, né, ou então vai investindo ali por alguma Uhum. orientação, alguma dica ali que pega lá no YouTube, ou então daquele tio, né, que conhece bastante lá, Aham. mas, e aí, às vezes tá em dúvida, fala, cara, será se a minha carteira está exposta a esse risco, né, que o Marcelo e o Thiago estão falando aí? E aí a minha proposta para você é se, pô, a pessoa que está interessada saber se, né, se na carteira dela ela está exposta a algum risco aí desnecessário, né? Se você pode fazer uma análise aí dessas carteiras aí, né, de quem tiver interesse para Pô, realmente estar orientando aí. bacana, Tiagão. A gente vai sim, então, falar o que, que a pessoa tem que. Vamos fazer em todos os vídeos que a gente fizer dessa série. Vamos deixar disponível aí, comenta aqui no Instagram, em qualquer lugar, tá? Se você quer que eu analiso, né, sua carteira, se o perfil de risco dela tá de acordo com o teu perfil de risco, a gente vai levantar algumas informações rápidas e a gente faz assim essa análise. Eu acho que é interessante, Tiagão, porque tem muita gente que tem esses títulos, por exemplo, debêntures isolados na carteira, CRIs e CRAs isolados na carteira, tá? Uhum. E não sabem o risco que correm ali. Então, é bem interessante essa provocação tua aí, cara. Não, vamos fazer, porque às vezes a gente fala aqui, né, Marcelo? A gente, Aham. eu tento aqui
fazer o contraponto, eu faço esse esforço, né, entre aspas, aqui, da Aham. pessoa que não conhece tanto, né, mas eu tô aqui aprendendo bastante. Mas realmente, assim, às vezes tem gente que escuta a gente, que investe, a gente sabe disso, mas não conhece na totalidade, né, os produtos que estão ali na carteira dela, os riscos que elas estão expostas, né? Então, acho que é um serviço aí que a gente pode oferecer para as pessoas que estão vindo aí, que com certeza vai agregar bastante. Bacana. Para quem então é nosso viewer ativo aí, tá ganhando um presente, uma consultoria grátis. Ó, Se assim a gente pode falar, né? Mas a gente vai dar sim um parecer sobre sua carteira. E Tiagão, eu tenho uma dica extra aqui, uma dica extra não, né? Um parecer extra sobre crédito privado. Quando que vale a pena então colocar as debêntures, Thiago, boa. no lugar dos fundos, tá? Na carteira. Isso é interessante, né? Porque então, pô, mas por que que existe, né? Será que não vale a pena nunca? Não vale a pena. Se você começa a ter uma carteira ali bem parruda, assim, 5 milhões, 10 milhões, a gente consegue fazer, né, aos poucos e pegando boas oportunidades de taxa, taxas prime, né, que a gente fala. Então, e essas taxas estão disponíveis para uma bolada, né, de investimentos ali, tipo, a partir de 150, 200 mil. A gente consegue acessar debêntures no mercado secundário com taxa prime, né? E daí, aos poucos, montar uma carteira, tá, desses títulos para os investidores. Então, estou falando ali de colocar de 150 em 150, colocar 3 milhões em crédito privado, colocar no mínimo 20 emissores, né? E talvez aí ter também, casar isso aí com fundos, né? Faz sentido. Então, tem sim como o porquê comprar esses títulos, né, Thiago? Mas eu acho que para o investidor, né, que não tem 10 milhões, tá? Não tem 5 milhões, 10 milhões, esse investimento ele faz sentido via fundos mesmo. Legal. Pô, excelente dica aí, né, Marcelo? Ó, a gente deu duas dicas tops aqui, a gente deixou aí uma oferta aí, né, um presente aí para quem está ouvindo. Nada Legal, mais Thiago. justo que a gente ganhar um like aí, né, um A gente nem comentário pede, aí, né, um, Thiago? A gente nem pede, a né? gente nem Estamos pede, pedindo cara. agora, antes da vinheta, mas é que a gente tá tão empolgado aqui, pessoal, em passar um conteúdo aqui que a gente acha que é diferenciado para vocês, né? Ninguém fala dessa maneira tão abertamente, né? O que está por trás dos investimentos, que uma gestão profissional faz, né? Enfim, que a gente acaba esquecendo aí de pedir os likes. Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa o like aí, se inscreve, tá? Que eu acho que é o mais fundamental. Ativa as notificações. Obrigado para quem chegou até aqui. Na semana que vem, Tiagão, a gente entra em fundos de multimercados, tá? Olha que legal. Já Bacana. falamos aqui no canal, né, de fundos multimercados. E agora vamos avançar no risco, hein, então. E fundo de multimercado tem para tudo quanto é gosto, viu, Tiagão? Eita, aí eu também, o leque vai abrindo, né? É Vai bastante abrindo. coisa. Legal, cara. Legal. Bom, então é isso, pessoal. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, sua inscrição e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.